E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, vem ler comigo. Ontem houve um equívoco. Nós lemos repetido. Eu tinha marcado aqui na Bíblia a última leitura e como demorei muito a voltar, eu acabei me confundindo e relendo o que a gente já tinha lido, por isso que eu não coloquei a capinha. E como eu já tinha feito e fiz outra reflexão, então eu deixei aí para quem quiser ver, né? Eu acho que nunca é demais a gente ler a Bíblia. É necessário alimento para a nossa alma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa é a palavra viva, né, que nos alimenta dia a dia. Então, continuando a nossa leitura bíblica de forma cronológica, ou seja, vamos ler toda a Bíblia de acordo com os acontecimentos históricos. Continuando no livro do Êxodo, nós vamos ler hoje do capítulo 33 ao capítulo 35. Vamos continuar da mesma forma. Vamos ler direto na Bíblia, e a tradução que eu utilizo é ao meio da revista atualizada. Depois vamos fazer uma pequena reflexão e finalizar com uma oração. Em média, os vídeos duram de 20 a 25 minutos, então não é demorado. Eu acho que todo mundo tem esse tempo, né? No feed do Instagram ou no feed do YouTube, TikTok, a gente gasta muito mais tempo, né? Que é um tempo perdido, e esse é um tempo precioso na presença do Senhor. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. O anjo de Deus irá adiante do povo. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Moisés roga a Deus a sua presença. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. Disse o Senhor a Moisés:
Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos. Eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. As segundas tábuas da lei. Capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba comigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado. Toma-nos por tua herança. Deus faz uma aliança e admoesta contra a infidelidade. Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é ele, para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. As 3 festas. Guardarás as festas dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho o que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com um cordeiro, mas se o não resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus.
Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus, 3 vezes no ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança. O rosto de Moisés resplandece. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele, olhando Arão e todos os filhos de Israel, para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto, porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. O sábado, capítulo 35. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente, e trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Os utensílios do tabernáculo. Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda e a sua coberta, os seus ganchos, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu do reposteiro, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, os seus utensílios, as suas lâmpadas e o azeite para a iluminação, o altar do incenso e os seus varais, e o óleo da unção, e o incenso aromático, e o reposteiro da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas, e as suas bases, e o reposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes, a prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo o homem cujo coração o moveu, cujo espírito o impeliu, e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes,
anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia. E todo possuidor de madeira de acácia, para toda a obra do serviço, a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os arômatas e o azeite para a iluminação, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. Deus chama Bazalel e a Aoliabe. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bazalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e para a lapidação das pedras de engaste, e para o entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Aoliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazer toda obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra e a elaborar desenho. A leitura de hoje, interessante que aqui repetiu a mesma coisa que a gente leu ontem. Ontem a gente falava da ação do Espírito Santo em tudo que a gente faz. Então, tudo que a gente faz para Deus é sagrado e que o Espírito Santo ele nos capacita em todas as coisas, inclusive nas tarefas manuais, quando você faz uma comida, quando você varre uma casa, limpa uma casa. Então, o Espírito Santo ele está para nos capacitar para fazermos toda a obra da terra, toda a obra que nós fazemos, pode haver a inspiração do Espírito Santo. Mas vamos relembrar aqui que antes dessa leitura de hoje, Deus ele estava irado com o povo de Israel. Por quê? Porque Moisés demorou um pouco lá em cima do monte, 40 dias aproximadamente, e o povo logo fez um ídolo, fez um bezerro de ouro e começou a adorar esse bezerro de ouro. Deus ficou irado com o povo, inclusive matou várias pessoas por conta disso, por conta dessa infidelidade. Quando adoramos ídolos, para Deus é como se nós nos prostituíssemos, porque Deus é um Deus zeloso. Então, é como se o povo de Israel tivesse se prostituído. Isso deixou Deus irado. É como o marido que pega sua mulher com outro homem. Então, é mais ou menos essa a comparação. Deus ficou irado, se sentiu traído depois de tudo que tinha feito pelo seu povo, e na primeira oportunidade, o povo dava a glória de Deus a nada, a ídolos que não podem fazer nada. E aqui, o tema que eu quero trazer hoje para nós refletirmos é a presença que nos sustenta. O versículo-chave está em Êxodo, capítulo 33, no verso 15, que diz o seguinte: Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. Então, qual é a maior bênção na nossa vida?
É conseguirmos uma casa, é conseguirmos um carro, é conseguirmos uma bênção financeira, ou que nossos filhos estudem em bons colégios, ou que realizemos um sonho. Não. Tanto é que, se fosse bens materiais, bênçãos materiais que preenchessem o homem, nós não veríamos caso de pessoas que tiram a própria vida sendo milionários, tendo tudo. Então, o que nos sustenta e o que preenche o nosso coração é a presença de Deus. Então, por isso que Moisés faz esse pedido, porque Deus ele ficou tão chateado, tão irado com o povo, que ele disse: ó, vocês vão, mas eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês, eu vou estar contigo, Moisés, mas eu não vou com este povo, que é um povo de dura cerviz, ou seja, é um povo teimoso, é um povo de dura cerviz. Então Moisés, ele faz um clamor a Deus: Deus, se o Senhor não for conosco, não me faça sair daqui. Eu só vou se o Senhor for. Então, através da intercessão de Moisés, Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, voltou atrás e passou a ir com o povo. Então, a maior bênção para este povo não é a terra prometida em si, que mana leite e mel, mas é a presença de Deus. É a presença de Deus que muda tudo, é a presença de Deus que traz direção, é a presença de Deus que nos traz propósito, é a presença de Deus que nos traz a paz que nós precisamos. Então, o que Deus gostaria que fizéssemos hoje? Que nós busquemos todos os dias da nossa vida, em primeiro lugar, a presença de Deus. Que a primeira coisa, assim que a gente levante, a gente peça a Deus: Senhor, não me deixe sair dessa cama se a tua presença não estiver comigo. Então, oremos como Moisés: Senhor, não quero dar um passo sem ti. Deixe que a presença de Deus transforme o seu coração, a sua casa e o ambiente ao seu redor. Então, tudo que precisamos está na presença do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando temos o Senhor perto de nós, de nada sentimos falta. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai de bondade, misericórdia, amor, fiel e justo. Nós pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós colocamos ídolos em nosso coração. Nós colocamos outras coisas tão supérfluas que não nos preenche antes de Ti, Senhor. Colocamos a nossa segurança naquilo que não pode nos dar segurança, ó Pai. E esquecemos do Senhor, esquecemos que o mais importante na nossa vida é a Tua presença, que com a Tua presença temos tudo. Pai, nós te pedimos que o Senhor vá conosco onde quer que nós tenhamos que ir, que nós possamos estar nesta terra para cumprir os teus propósitos, ó Pai. Que nós não nos desgarremos de ti, ó Deus, mas que permaneçamos juntos, ó Deus. Ó Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa família, ó Pai. Que o teu Espírito Santo nos alcance, alcance os nossos familiares, alcance aqueles que nós amamos e até os nossos inimigos, ó Deus. E que esta terra, Senhor, possa ser cheia da tua glória. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!